Olá, pessoal, todo mundo animadíssimo. Então, depois da nossa live, nós arrumamos uma forma, eu e Robson Lins pensamos aqui carinhosamente, né, Robson, como poderíamos ajudar os nossos alunos a superar esse desafio dos comentários e, ao mesmo tempo, estar mais próximo da gente por meio das nossas lives, né? Ao longo do mês de dezembro inteiro, a gente vai fazer live sempre às 22 horas. Mas, na sequência, às 23 horas, eu vou postar tanto no IGTV quanto no canal do YouTube, uma fichinha para você acompanhar o que a gente está fazendo na live. Então, a gente estava comentando sobre o uso de lhe, vamos resolver isso agora. E amanhã a gente vai falar sobre emprego de porquês. Então, sempre vou te adiantando também o conteúdo da próxima live e o conteúdo da próxima fichinha. Ontem a gente falou sobre tipos de discurso, transposição do discurso direto para o discurso indireto, e vamos assim com uma temática super legal ao longo de todo o mês de dezembro, porque o ano está terminando, mas as suas oportunidades estão só começando. Então você tem que pensar que seu futuro se constrói a partir das atitudes que você tiver no presente. E eu estou considerando que você é uma pessoa disciplinada, focada, que vai estudar dezembro, porque você quer colher os frutos de dezembro em 2020. É assim que funciona. Sua vida, suas escolhas. Se você mantiver o foco, as coisas vão dar certo para você. Bom, então aqui a gente está falando do pronome lhe e basicamente das funções sintáticas possíveis para esse pronome. Então, o pronome lhe, ele pode ser objeto, indireto. Esta é a função mais comum deste pronome. Ele vai ser objeto indireto quando ele tiver verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Então, objeto indireto, se ele completar verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. O lhe ainda pode ser complemento nominal. Como complemento nominal, o que acontece com esse pronome? Ele completa nomes. Em geral, um adjetivo, beleza? O nosso lhe ainda pode exercer a função de adjunto adnominal. Quando ele exerce a função de adjunto adnominal, ele indica posse, obrigatoriamente. Então, eu tenho que olhar a quem esse termo se refere para observar como é que ele se comporta. Então, vamos lá. Imagina que eu tivesse assim, ó, dei-lhe uma oportunidade. Sujeito, quem dei? Eu. Quem dá alguma coisa a alguém. Uma oportunidade, sintaticamente, funciona como objeto direto. Esse verbo pede dois complementos, então esse lhe que está aparecendo aqui é objeto indireto. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a notícia lhe foi favorável. Pensei na análise sintática desta frase, a notícia, sujeito, favorável, qualidade do sujeito, então é um predicativo do sujeito. Verbo ser está na lista, está acompanhado de predicativo, portanto, é um verbo de ligação. E esse lhe que está aqui é complemento nominal, porque quando eu falo assim, a notícia lhe foi favorável, a notícia foi favorável a ele. Então, esse lhe que está aparecendo aqui, ele completa o nome. No caso, o adjetivo que? Favorável. O que é favorável a alguém. Adjunta de nominal, se eu tiver ideia de posse. Então, imagina que eu tivesse assim, ó, beijei-lhe a face. Beijei-lhe, quem beijei? Eu, não é isso? Quem beija, beija o quê? Alguém. Então, o verbo é transitivo direto. A face é objeto o quê? Direto. Esse lhe que está aparecendo aqui, ele dá uma ideia de posse. Beijei sua face.
Se ele dá uma ideia de posse, ele funciona sintaticamente como adjunto o quê? Adnominal. Beijei sua face, beijei a face dele. Então, quando lhe tiver ideia de posse, ele vai ser um adjunto adnominal. Quando lhe completar um nome, em especial adjetivos, que isso é mais recorrente, ele vai ser complemento que nominal. E quando lhe completar um verbo que exige preposição, e isso acontece no caso de verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto, ele vai funcionar sintaticamente como objeto que indireto, que é o caso da primeira frase. E o que a gente tem que avaliar é que nem todo lhe funciona sintaticamente como objeto que indireto. Esse pronome oblíquo átono, ele pode funcionar nas categorias preposicionadas, ou seja, ele pode funcionar como objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal, a depender da frase, beleza? E quanto mais você estudar, mais coisas você vai saber. Saber tudo ao mesmo tempo realmente é muito difícil, mas por isso a gente vai separando em fichas e principalmente ficha questão, para você perceber que aquele conteúdo é relevante para a prova, cai e vai te ajudar de alguma forma nessa caminhada. Então, terminamos a nossa ficha, vamos visitar a nossa questão acerca deste tema, beleza? E aí, pessoal, se você puder, compartilha esse vídeo, divulga o vídeo, se você gostou, né? Obviamente, a gente tem que consumir conteúdo que a gente gosta. Mas se você tiver gostado e quiser me ajudar de alguma maneira, compartilha esse vídeo, divulga o vídeo, divulga a nossa série, o nosso desafio de 30 fichas, para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho. Então, se você quiser, é óbvio, né? Então, professora Flávia Rita aí, sua vida, suas escolhas, mantenha o foco. Então, vamos manter o foco fazendo uma questão de funções sintáticas do pronome lhe. Nossa questão, que estava aí para você dar uma olhada nela, né? Ela está falando assim: assinale a alternativa em que o pronome destacado tem a função idêntica à do pronome destacado na frase a seguir. Não lhe chamou a atenção o tema da conversa. Não lhe chamou a atenção, não chamou a sua atenção. Então, esse lhe que está aí, ó, sua atenção. Logo, esse lhe indica posse e, portanto, deve ser classificado como adjunto que adnominal. Então, nessa questão, eu tenho um lhe que indica posse e ele está com a função de adjunto adnominal. Aí eu estou procurando a alternativa em que ele tenha função idêntica. A ideia não lhe pareceu nociva. A ideia, sujeito. Não, adjunto adverbial de o quê? Negação. Pareceu nessa frase está funcionando como verbo de ligação. Nociva, qualidade da ideia, então funciona como um predicativo do sujeito. Então, quando eu falo a ideia não lhe pareceu nociva, esse lhe que está aparecendo aí completa a palavra nociva. Não pareceu nociva a ele. Então, esse lhe que está aparecendo, como ele completa nociva, ele tem função de complemento nominal. Então, a ideia não lhe pareceu nociva, o lhe funcionando como complemento nominal. Beleza? Ainda lhe queria bem. Eu sei a regência do verbo querer. Esse querer é no sentido de o quê? Estimar. Ainda um adjunto adverbial, no caso aqui de tempo, né? O lhe que está aparecendo aqui é a regência do verbo querer. Querer no sentido de estimar é um verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Então, esse lhe que está aqui é um objeto indireto. Ainda lhe queria bem a ele, porque eu tenho querer no sentido de estimar. Letra C, ninguém lhe pagou os valores. Ninguém, sujeito. Lhe pagou os valores. Então, quem paga, paga algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Os valores, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Logo, nesse caso, o pronome lhe tem função de objeto que indireto. Alguém lhe seguia os passos. Alguém, sujeito. O lhe seguia
Os passos, eu tenho o seguinte: seguir é um verbo transitivo direto. Os passos, objeto direto. Esse li aqui tem valor de seus. Alguém seguia seus passos. Portanto, esse li que está aparecendo aqui, ele tem função sintática de adjunto adnominal. Por que ele tem função de adjunto adnominal? Porque ele indica posse. Então, alguém seguia-lhe os passos, seguia seus passos, beleza? Dei-lhe meu amor e meu respeito. Sujeito implícito eu, né? Dei-lhe amor e respeito. Que bom, né? Tá faltando em muita gente. Dá alguma coisa a alguém. Amor e respeito, objeto que? Direto, e o lhe, objeto indireto. Dei-lhe amor e respeito, dei amor e respeito a ele. Então, nesse caso, esse lhe aqui funciona como objeto indireto. Eu estava pedindo, então, na questão, o lhe que tivesse exatamente a mesma função sintática. O lhe é esse daqui. Então, essa era a nossa questão de hoje. Já fizemos o nosso compromisso, que era uma live animadíssima. Amanhã a gente volta e eu vou sempre falando para vocês cenas do próximo capítulo. Amanhã nós vamos trabalhar tipos de porquê, beleza? Então, um beijão, pessoal. Até amanhã. Sempre a gente vai colocar no IGTV e no YouTube a nossa ficha às 23 horas e a nossa live pelo Instagram às 22 horas durante todos os dias do mês de dezembro, beleza? Beijão, pessoal!